você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o Arthur para me dar assistência, assim que ele terminar de dar assistência lá em cima, para ele descer para me dar assistência aqui embaixo, por gentileza. O Arthur, tá? Chama ele para mim depois. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler os versos 8 a 10. E com certeza você já me ouviu pregando sobre isso, e também outros mensageiros, pastores, estudos sobre esta parábola, a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. E o texto diz assim, Lucas 15, a partir do verso 8: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas ou moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando ela encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Amém? Você é um pecador que se arrepende? Você está na presença do Senhor. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra. Nós te glorificamos e rendemos ao Senhor toda a honra e glória. Nos céus ela é revelada e o Senhor trouxe essa revelação ao nosso coração. Então, Senhor, fala e não te cales nesta manhã. Que eu seja, Senhor, um instrumento em tua presença. Que o Senhor possa falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode se assentar. Este é o culto da família. Faz tempo que eu não prego aqui, né? Faz bastante tempo. Mas glória a Deus por tudo isso. E nesse culto da família, através desse texto, eu quero que você preste bastante atenção. Nós estamos vivendo em um tempo de um significado, em que o significado da família ela tem se perdido. Nós temos sido questionados e até subestimados pelo valor e o apreço que nós precisamos ter pela família. Eu não sei você, não sei como é que é o seu lar, não sei como é que você foi criado, não sei de que família que você fez, de uma família funcional, né, dentro dos padrões cristãos, ou de uma família totalmente disfuncional como eu, mas ainda que com uma família disfuncional, um pai alcoólatra, uma mãe dividida na religião, muito
eu falei assim, mas o que está acontecendo aqui? E aí minha mãe falou assim, pergunta para o seu pai. Nós somos uma família com 4 filhos, onde eu sou o mais velho. E sendo a mais velha, eu achava que eu tinha por obrigação entender o pai e entender a mãe, porque na falta dos dois eu poderia ajudar a criar os irmãos. Apesar de sermos uma escadinha um atrás do outro, só a última que deu um espaço maior. Então eu fui lá falar para ele, pai, o que é que o senhor está enchendo a paciência aqui? Está falando alto, está discutindo, essa coisa não está legal, 12 anos de idade. E ele falou assim, esse negócio que vocês estão fazendo está tudo errado. Não existe isso que vocês estão fazendo. Isso não é o que vocês precisam seguir para a vida de vocês. Eu falei assim, então o que é que o Senhor quer que a gente faça? Porque uma religião a gente precisa ter. E aí ele falou assim, eu vou levar vocês para um lugar que vocês vão conhecer o caminho, a verdade e a vida. E tem um nome para esse lugar, para esse caminho, para essa vida. Tem um nome para isso. Eu falei assim, que nome que é? Daí ele falou, Jesus. Eu falei, tá bom então, pai. Quando que o senhor vai levar a gente? No próximo domingo. Isso era no domingo. No próximo domingo eu vou levar vocês. Eu falei, então tá bom. Chegou o próximo domingo, ele nos levou mesmo para um lugar, uma igreja quadrangular. Ali eu conheci as doutrinas, conheci os irmãos, conheci até parentes que frequentavam aquele lugar que eu não conhecia, que eu estudava, inclusive na escola, mas que eu não sabia que eram os meus parentes. E aí, na condução de um pai, como a Bíblia instrui, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Eu passei pelas águas aos 12 anos de idade. E dali, a gente teve ainda muitos altos e baixos, mas aos 17 anos de idade, eu entrei para nunca mais sair. Eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, meu pai ainda não tinha se convertido totalmente, e eu virei para ela e falei assim, mãe, eu não sei o que é e qual vai ser a escolha de vocês a partir de agora, mas a minha decisão é, eu nunca mais vou sair da presença de Deus. Porque se tivesse alguma coisa boa lá fora, eu não conheceria Jesus. Mas o melhor, a boa parte, a melhor parte é estar na presença do Senhor. E graças a Deus, eu continuo aqui até hoje. Mas nós temos sido atacados. Eu falei o meu exemplo de adolescência, mas os adolescentes de hoje, eles têm sido atacados. E como pais, avós e até tios, nós precisamos orientar os nossos adolescentes, as nossas crianças neste caminho. Mostrar para eles que a construção familiar, porque todo mundo quer casar. Nós temos só 2 adolescentes aqui. Vocês querem casar? Querem constituir família? Todo mundo quer. Todo mundo quer constituir, ter a sua casa, ter a sua família, ter a sua própria vontade dentro do seu lar. É uma construção. Querido, escute. Nós precisamos entender o que é construir uma família diante do Senhor. O que é, de fato, construir essa família na presença do Senhor. Casa é mais do que paredes, móveis, conforto. Na verdade, é um cenário para que nós possamos construir o nosso lar. E o lar, ele é edificado. Não tem comparação com casa. E é no lar que as nossas escolhas, elas são intencionais. É ali que a
nós servimos os nossos de casa, principalmente nós mulheres, e às vezes eu já ouvi muitas mulheres chegando para mim, por ser pastora e por estar à frente do Ministério de Mulheres e também de casais, que chegam e falam assim: mas eu não consigo, pastora. Nossa, como que faz? Não dou conta. Servir, aquele homem não tem perna, aquele homem não tem braço. Qual que é o problema dele levantar e ir lá pegar? E os filhos também, tudo pequeno, tá? Mas já está andando, já está dançando, isso aqui, deixa eu lá. Mas é tão bom quando nós podemos servir. E quando nós fazemos o prato preferido de algum deles. Uau, que sensacional, que coisa gostosa que é. E a família come com a boca mais boa, até dá água na boca nessa hora, né? Até dá água na boca, come com a boca boa, fala: oh, que comida gostosa, temperada, do jeitinho que gosta. E nós ficamos o quê? Felizes. Nós ficamos felizes. Como é bom quando o filho, a filha, está precisando da roupa, do calçado do marido, que vai sair, e a roupa está ali lavada, limpinha, cheirosa, passada, porque eu ainda passo. Quando o marido chega em casa e a casa está arrumada, organizada, e ele pode se deitar no sofá limpinho e cheiroso e falar: nossa, hoje eu cansei, mas o sofá está preparado para que ele possa descansar. Como é bom isso! Isso é servir. Como é bom quando nós chegamos em casa, as mulheres que trabalham fora, chegam em casa e o marido chega depois e fala assim: trouxe um bolo para nós tomarmos um café amanhã de manhã, hoje à noite. Olha, trouxe pães fresquinhos que estavam saindo da padaria, passei lá, comprei, trouxe fresquinho para nós tomar um café. Que delícia que é! E aí aquela manteiguinha, né, só derrete ali, você come com a boca mais boa, o cafezinho coado na hora. Isso é servir. E aí está dentro da nossa casa quem? Os nossos filhos. E eles estão vendo essa troca. Eles estão vendo o que é que está acontecendo no ambiente. E aí você acha que num lar como esse, a criança ela vai desistir da família? Não vai. Não vai. Mas se a criança chega em casa e só escuta xingamentos, reclamações, discussões o tempo todo, como é que essa criança ela vai olhar para a família? Ela vai chegar na escola e ainda que seja como a minha, de 11 anos, ela está lá dando assistência no Kids hoje. Chega na escola, ela vai trocar informações com os coleguinhas da mesma idade. E aí sabe o que eles vão começar a dizer? Minha mãe é chata. Nossa, sua mãe é tão legal. Porque vai escutar a informação do outro e vai falar assim: nossa, eu queria ser sua irmã, morar na sua casa. Sem saber o que é que acontece de fato dentro daquela casa. Nós estamos instruindo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens de que forma? Isso cabe a nós. Nós que já estamos maduros, que já entendemos o que é a construção do nosso lar. Ensinar a nossa criança que lá dentro da nossa casa também é um lugar de adorar ao Senhor. E aí você está lá na sua casa, e aí você coloca um sertanejo. E aí você coloca essas músicas que eu nem sei falar como é que é, mas já mudou tudo. K-pop, lembrei. K-pop. Coloca lá nos nada a ver. E a sua criança está lá. Esse ambiente não é bom nem para você que é adulto, que é maduro, que dirá para uma criança, para um adolescente, que dirá para eles. Eles são um campo fértil, querido, escute isso. Eles são um campo fértil. A semente que você planta
Consertar não é nada fácil. Mas é dentro da casa que essa mulher, ela varre para encontrar, e quando ela encontra, ela tem um motivo de celebrar. Escute, colocarmos em prática os valores que o Senhor Ele nos coloca, que Ele nos ensina, que são inegociáveis, é uma questão de coragem. É uma questão mais do que coragem, de fé e mais do que isso, obediência. Mas não é uma obediência de tipo assim, ok, eu sei o que eu tenho que fazer, mas depois eu faço. Hoje vou fazer assim e amanhã a gente começa tudo novo. Isso é uma obediência tardia, que é traduzido como desobediência. E desobediência não agrada ao coração do nosso Pai. Nós temos um Pai. Eu estava ministrando no culto de mulheres aqui ontem e falei com as mulheres assim: todas nós, ainda que casadas, que vovós, que de tias, somos filhas. E ainda que não tenhamos o nosso pai biológico nessa terra, nós temos uma filiação. Nós temos o nosso Deus, que é o nosso Pai. E Ele está sempre presente conosco. Ele não está distante, mas perto. Ele não está longe, mas muito mais próximo do que a roupa que nós vestimos. Ele está dentro de nós. Então nós precisamos dar uma resposta a esse Deus que nos chamou, que nos escolheu. E do que vale conquistar o mundo inteiro, ser bem-sucedido nos negócios, ter uma progressão na área profissional, mas perder o nosso lar, perder a nossa família? Lá no nosso trabalho, no lugar que a gente está empenhando também a nossa força, nós somos admiráveis, nós somos pessoas que gostam do nosso trabalho, as pessoas elogiam o nosso trabalho, gostam da nossa companhia, mas qualquer motivo é motivo de sermos substituídos, diferente da nossa família, porque na nossa família nós somos únicos, não há substituições. Você pode até separar, não aconselho. Aliás, sou bem contra isso. Há casos, que nós sabemos que precisamos abrir a exceção. Mas a nossa família fui eu que escolhi com quem eu queria formar a família, com quem é que eu passaria a minha vida. Então é uma escolha minha permanecer independente dele. E do que vale eu separar e pegar outra pessoa e colocar no seu lugar? Ele não vai ser pai dos meus filhos nunca. Ele não vai ser aquele parceiro que iniciou a caminhada comigo nunca. Nós não somos substituíveis dentro da nossa casa. Ainda que eu tenha mais filhos, fora não será a mesma coisa. Você consegue entender isso? É o seu valor de pai, de mãe, de avô, de avó. Eu louvo muito ao nome do meu Deus, porque eu tenho os avós, o pastor Wilson, meu pai que já não está mais entre nós, mas que nos instruíram, que nos ensinam.
nosso lar, ele precisa ser um pedacinho do céu. Nós queremos, eu quero morar no céu com toda a minha família. Eu quero morar no céu com todos eles, sem distinção de nenhum. E eu luto todos os dias e falo com eles: vamos orar, vamos buscar mais ao Senhor, porque a salvação ela é individual. Sim, a busca é individual, mas se eu posso influenciar na escolha, e se eu posso tornar essa influência boa e positiva, eu quero influenciar os meus filhos, o meu marido, como eu também quero ser influenciada por eles. E às vezes a gente pensa, né, como que o meu filho pode me influenciar, mas eu sou influenciada por eles com coisas boas. Eles dizem para mim assim: mãe, assim não. Escuta essa música aqui, ó. Essa música aqui está falando tanto comigo. Mãe, escuta essa. Mãe, eu estou vendo aqui, ó, essa questão. Ela pode funcionar assim? Pode ou não? Pode. Não sei como é que é na sua casa, mas existem valores que eles precisam ser resgatados. Valores que nós precisamos colocar em prática. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Todos nós temos valores que o Senhor nos ensina. Ao marido, o amor sacrificial, proteção, provedor. E é Ele quem lidera como Cristo e também lança os filhos para o destino. É do marido, do pai, a função de soltar a flecha. Para nós mulheres isso é um pouco complicado, né? Quando os nossos filhos eles criam asas e voam. Eu ainda não cheguei nessa fase, mas estou lá, estou quase. O primeiro já está quase indo. É difícil essa tarefa para nós, porque nós empenhamos muita dedicação e amor. Mas eles não vão embora de nunca mais vê-los. Eles só vão ali, para perto, daqui a pouco eles estão de novo. E a nossa comunicação, ela precisa ser atrelada, né, ao amor e à fé de coragem, para que nós possamos encorajar os nossos filhos. A esposa, a mãe, cabe essa cooperação, a submissão, o respeito e a edificação. E somos nós, as mulheres, que tornamos o lar agradável e funcional. Aos filhos, cabe a honra, a obediência e a bênção. Não saia sem a bênção do Senhor. Talvez nós não vivemos, né, nessa cultura mais nem de pedir a bênção. Não é só sobre essa bênção que eu estou falando, né? De que a gente chegava perto do pai e da mãe e falava: bênção pai, bênção mãe. Não só sobre isso, mas quando nós nos desligamos, quando nós vamos cumprir a nossa família, quando nós vamos para um desafio, uma faculdade, um trabalho, fale com os seus pais, peça para eles para que te abençoe. Diga a eles: põe a mão aqui na minha cabeça, ora por mim, me abençoa para que eu possa chegar lá e ser o melhor funcionário, ser o melhor estudante. Ora pai, ora mãe por mim. E quando ele chegar na fase do casamento, ele vai